sobre os jogadores do Paris Saint-Germain. O empate chega, portanto, estão reunidas todas as condições para o Paris Saint-Germain se sagrar campeão no seu estádio. Tudo apostos, portanto, para o início da partida. As equipas vão alinhar da seguinte forma, de 1 a 11. O Paris Saint-Germain com Lama, Fournier, Colleter, Ricardo e Roche, Le Guen, Raí, Guérin, Georges Weah, Valdo e Ginola. O técnico, já se sabe, é Arthur Jorge. Quanto à formação do Toulouse, comandada tecnicamente por Routy, vai alinhar também de 1 a 11 com o primeiro ataque do Paris Saint-Germain. Mas vai alinhar de 1 a 11, dizíamos, com Casanova, Arribage, Debiu, Hernandes e Castendush, Nemesek, Pavon, Battles, Ferrer, Romano e Bancharel. Quanto às opções, Paris Saint-Germain no banco com Lasserre, Cobo, Sassius, Calderaro e Borrelli. Quanto à formação do Toulouse, apenas indicou 3 suplentes. Número 12, Frappoli, número 13, Ro e o número 16, Kouarsi. O árbitro da partida é o Sr. Arel, auxiliado pelo Sr. Malavaux e pelo Sr. Mounier. E a imprensa francesa continua de relações cortadas com Arthur Jorge, e na edição já de ontem, sábado, do L'Équipe, vem um desenho onde se vê Arthur Jorge com a coroa de rei, uma mala indiciando a partida de Paris. O título do jornal que Arthur Jorge está a ler é PSG Champion, e depois vem a legenda que é a seguinte: You know what? I'm happy. Sabem? Estou contente. Só que de facto a cara de Arthur Jorge é aquele rosto impenetrável. Sim, e não se sabe muito bem se está contente por estar de mala feita ou com o Paris Saint-Germain campeão. Este jogador que tem a bola é Pavon. Eu chamo a atenção para ele porque é, quanto a nós, o jogador de melhor índice técnico, digamos assim, desta equipa do Toulouse, juntamente, obviamente, com o Nemecek. Nemecek, um veterano checoslovaco que tem andado arredado da equipe principal do Toulouse. Este é Colleter. Lançamento a pertencer ao Toulouse. Naturalmente, para aqueles menos identificados com o futebol francês, o Paris Saint-Germain a alinhar de camisola e calção azul, meias vermelhas, e a equipe, se bem que a camisola do Paris Saint-Germain também tem uma risca de vertical vermelha, e a equipa do Toulouse toda de branco. O plano da carga sobre Valdo, já marcada. Le Guen, Raí, Guérin, Fournier, Valdo, Roche, era para Ginola, mas não chegou lá. O lançamento a pertencer a Arribage, lateral direito do Toulouse. Ricardo com uma entrada que o Sr. Arel considerou faltosa, ou melhor, entrada sobre Ricardo, faltosa. Guérin, o corte de Nemecek. Arribage, Bancharel, recupera os de Paris, mas o Toulouse a ficar de posse da bola. Arribage, libertando na sequência para Battle. A insistência ainda de Battle. Debiu, o cruzamento largo. A bola a ficar em Bernard Lama. Para Paul Le Guen. Ginola, pressionado já por 3 adversários, e liberta. E ainda Ginola. Mas o passe depois
o equipamento do guarda-redes. Casanova, um veterano guarda-redes francês. Um equipamento engraçado. Primeiros 5 minutos de jogo. Parque dos Príncipes, Paris Saint-Germain 0, Toulouse 0. Nas alturas, Fournier. O lançamento é para Roche. Novamente Roche. Guérin. Ginola. A posição é Pavon. Hoje Nemetchek no carrinho. Quebrar a bola para Romano. Nemetchek a ganhar o lançamento. Este é Coleter. É o próprio Nemetchek quem se encarrega do lançamento. Pavon perdeu. Paul Le Guen. Rai. Valdo. O corte de Castendas. Este vem na imagem. O lançamento de Paul Le Guen. Longo. Para o canto. Primeiro pontapé de canto da partida, 6 minutos e meio. Pontapé de canto a favorecer o Paris Saint-Germain. Nemetchek na recuperação, libertando para Dubiou. É a tentativa tímida do Toulouse sair para a contraofensiva. Ricardo. O cruzamento muito denunciado de qualquer das formas. Ginola a ganhar o pontapé de canto. Corte de Hernandes. Ginola, de quem se fala cada vez mais insistentemente como sendo o candidato ao futebol italiano. Arthur Jorge dizia em Paris que Ginola ainda tem um longo caminho a percorrer, que é um jogador ainda relativamente inexperiente. Le Guen no canto, diretamente para as mãos de Casanova. Bom, Ginola é inexperiente na perspectiva de Arthur Jorge, porque chegou relativamente tarde ao patamar mais alto da alta competição. Porque Ginola tem 27 anos e se não for transferido agora, digamos assim, começa a fazer-se tarde. É o Paris Saint-Germain, no seu estilo de jogo peculiar. Aliás, o estilo de jogo peculiar das equipas orientadas tecnicamente por Arthur Jorge. É aquilo que nós dizemos, meio por graça, meio a sério, que o princípio básico da NBA é primeiro a defesa. O Paris Saint-Germain, o cruzamento e o pontapé de baliza. Arthur Jorge utiliza um estilo de jogo que se pode caracterizar da seguinte forma. As vitórias assentam basicamente numa boa estrutura defensiva. Sim. O princípio da vitória é estar habilitado a não sofrer uma derrota, digamos assim. O senhor de La Palice não iria melhor. Fournier fez falta na área. Fournier ainda, e isto noutra perspectiva em relação ao trabalho de Arthur Jorge no Paris Saint-Germain, Fournier é o único jogador do Paris Saint-Germain que termina o contrato esta época. Ou seja, foi conseguida uma estabilidade em todo um plantel que permite um trabalho a médio prazo, pelo menos, trabalho esse que o Arthur Jorge deixará a meio se sair de Paris. A equipa do Toulouse, com Nemetchek, boa solicitação, mas Ricardo na cobertura. O cruzamento era de Ferrer, mas Ricardo muito bem na antecipação.
Ricardo é um jogador que está em grande forma. É o primeiro pontapé de canto para o Toulouse, já apontado, na confusão, pode sair o pontapé, afasta a defesa parisiense, foi Fournier. 10 minutos de jogo, Paris Saint-Germain 0, Toulouse 0, é uma transmissão da TVI para todo o território do continente e também para os arquipélagos da Madeira e dos Açores. O jogo do título para o Paris Saint-Germain. Isto, naturalmente, se o Paris Saint-Germain não perder. Bom, o Toulouse está até agora a exibir-se a bom nível e lembramos, já dissemos, o Toulouse é o penúltimo classificado e joga aqui também um pouco do seu futuro. Se conseguir pontuar, pode ainda fugir à despromoção, já que o antepenúltimo lugar este ano não dará despromoção devido ao castigo aplicado ao Marselha. Grande pormenor de Valdo ali no lado direito, trocando com Ginola. Nemetchek. Raí. Com tudo a cometer falta sobre Pavon. 7 contra 7. Nemetchek e Castendash perto da bola. Vai ser este último. Castendash. Paul Le Guen. Este é Guerrin. Abertura para Jorge Weah. Na luta com o número 3 de Biu. Ainda o Weah. Um grande pormenor de calcanhar e depois, de uma forma pouco ortodoxa, mas eficiente, de Biu. Enviou a bola pela linha final. É pontapé de canto. Mais um para os de Paris. Já marcada a maneira curta para Valdo. O cruzamento, o remate de cabeça. Pode ser o gol do Paris Saint-Germain. Grande confusão e depois a defesa de Toulouse a aliviar. Foi uma primeira oportunidade para Roche poder abrir o ativo, Otávio. Sim, mérito também para o guarda-redes, que fez muito bem a mancha. E Roche não teve aquele instinto goleador para chamado dar instinto primeiro. assassino do goleador. Mais um pontapé de canto. Valdo. Remate de cabeça, a bola bate ainda na trave e o árbitro considera que é outro pontapé de canto. E vão 3 consecutivos. Hernandez. Foi o guarda-redes que tocou na bola. É o terceiro pontapé de canto consecutivo. 13 minutos, primeira parte. Le Guen bateu. Casanova com os punhos. Sorte, grita o guarda-redes do Toulouse. Estes últimos minutos acentuaram de alguma forma a pressão ofensiva do Paris Saint-Germain. Paul Le Guen, no arremesso longo para a área. O EA. E parece-me que vai ser outro canto. Exatamente. Decididamente o jogo agora acamparam. Há um acampamento ali na zona da grande área do Toulouse. Le Guen afasta a defesa e volta a afastar ainda mais. É Lama, com certeza, exatamente. Vai Le Guen, grande pormenor de Le Guen. Mas depois, Boncharel a perder com tudo para Ricardo, Raí, Valdo. A trilogia brasileira do Paris Saint-Germain, Jorge Weah. Le Guen. Raí. A falta. A carga sobre Ginola. Exatamente. Um toque perigoso por trás. Um Na livre zona do tendão de Aquiles. perigoso também.
Estamos a chegar aos 15 minutos e a pressão, de facto, é praticamente total por banda do Paris Saint-Germain. Sim, hoje registro com agrado que Raí não está a jogar ponta de lança, ponto 1, e ponto 2 está a movimentar-se com grande segurança e alegria. E é decididamente uma aposta ganha por Artur Jorge. A próxima época dirá isso. Com livre, talvez, a afeição de Valdo, se bem que dali o pé esquerdo funciona melhor que o pé direito, mas Valdo poderá tentar fazer com que a bola sobrevoe a barreira. O remate da defesa tranquila de Casanova. Era para ser em câmara lenta esta repetição, talvez. A ideia talvez fosse essa. Vamos ver agora, talvez em câmara lenta. Exatamente. A barreira abriu, mas atento o guarda-redes do Toulouse. E continua. Chuva de Paris Saint-Germain no Parque dos Presos. Sim, e o público hoje novamente com a equipa. A falta. Luta entre Arribage e Ginola. Considera que Ginola cometeu falta sobre Arribage, o Sr. Arrel. Este é o pormenor do lance de há pouco, em que Jorge Weah. E aqui repetição. E a seguir é o chamado toque de calcanhar em estereofonia. Sim, mas foi muito bem cortado pelo defesa. E agora Ricardo a entrar de uma forma algo dura sobre o seu adversário. Parece-me ser Pavon, o tal jogador que, quanto a mim, a nível técnico está um pouco acima da média dos seus colegas. Exato. Otávio, com 17 minutos de jogo, do Toulouse pouco se poderá dizer. Do Paris Saint-Germain também já dissemos alguma coisa, que hoje está a jogar de uma forma mais ofensiva, porque também lá vem o velho ditado do futebol, uma equipa joga aquilo que a outra lhe permite. Sim, mas o Toulouse, não sei se te vou contrariar na tua visão de jogo, mas o Toulouse está a jogar muito bem para uma equipa que é penúltima classificada do campeonato. Está a jogar mesmo muito bem. Castandas, corta de Ricardo, carrega de Biu. E a saída, a tentativa da saída para o contra-ataque. Nemecek não chega à bola. Insiste agora ali Pavon com Ricardo Gomes. Pavon ainda toca, Ricardo Gomes fica e dá muitíssimo bem para Coletar. Até ao momento o Toulouse, quando sobe, consegue fazer pressão logo em cima dos defesas do Paris Saint-Germain e tem bastante capacidade defensiva, pelo que o jogo está bastante interessante. Grande capacidade de domínio de bola do Ginola. Guerin é o Paris Saint-Germain rápido. Mas o Toulouse, de alguma forma, a conseguir ir levando a água ao seu moinho, que é como quem diz, conseguindo tapar os caminhos que possam levar ou que levam à baliza de Casanova, que em 2 ou 3 intervenções mostrou um guarda-redes seguro, experiente também. Sim, se bem que já leve 56 golos sofridos no campeonato. De qualquer das formas. E o árbitro considera que Jorge Weah se atirou para o chão, tentando assim ludibriá-lo. Uma vez só, diz ele, une fois. Também é uma pena ver um jogador com a capacidade de VA ainda não se ter afirmado numa equipa como o Paris Saint-Germain. Fala-se que Jorge Weah, o liberiano, poderá retornar ao Mónaco. Ele é um grande jogador, mas até ao momento o Paris Saint-Germain ainda não beneficiou totalmente. Porque o esquema de jogo utilizado pelo Paris Saint-Germain não permite o mesmo.
Olha Pavon, é o Toulouse, o cruzamento e agora hesitação ali, desencontro entre Roche e também Lama. A sorte favoreceu os de Saint-Germain, já que não apareceu nenhum jogador do Toulouse no segundo poste. E é Valde ao contra-ataque do Paris Saint-Germain. Hernandez a cortar. A bola já havia, entretanto, transposto ao lateral. Jorge Weah. Mais um canto. Eu juro que já lhes perdi a conta. Ainda tentei de início, mas... Paul Le Guen, capitão desta equipa do Paris Saint-Germain. E um grande pulmão no meio campo. É o Bosque de Bolonha do Paris Saint-Germain. Este era Roche. Habitualmente é Ricardo quem sobe e os espectadores hão de reparar nisso mesmo. Quando o canto é marcado do lado esquerdo, habitualmente apontado por Valde, já que bate do lado esquerdo, os cantos teoricamente são batidos com o pé direito, é Ricardo quem sobe. Quando o canto é batido do lado esquerdo, ou melhor, do lado direito batido com o pé esquerdo de Paul Le Guen, é Roche quem sobe. É uma jogada estudada, uma das muitas jogadas estudadas de que dispõem as equipas treinadas por Artur Jorge em lances de bola parada. Coisa que em Portugal se vê pouco, as equipas trabalharem no laboratório, entre aspas, semanalmente, os pontapés de canto, os livros, os próprios lançamentos. Sim, se bem que se esteja a tornar cada vez mais comum na alta competição o aproveitamento das características dos defesas centrais nos lances ofensivos. Mas o Artur Jorge junta a isso uma forma de subir para a cabeçada normalmente coletiva. Aliás, já registamos isso várias vezes. Normalmente sobem 2 ou 3 jogadores para que um vá mais alto que os outros e defendido fisicamente pelos colegas. E além disso, digamos, é um movimento cada vez mais utilizado no futebol moderno. Habitualmente sobem 2, 3 jogadores para de alguma forma poder fixar os centrais e surgem depois trocando de posições um ou outro, ora nas costas, ora à frente desses 3 jogadores que saltam, para de alguma forma ficarem também com a bola solta, porque habitualmente a bola é uma jogada estudada também ela. Assiste o Paris Saint-Germain com o Valde. 23 minutos de jogo da primeira parte, 0-0. Paris Saint-Germain e Toulouse. E agora uma situação de contra-ataque com Pavon. Tem Roche na sua frente. Ainda Pavon. Passa por Ricardo. Tem agora pouco espaço. E depois sobrou a bola para Boncharel. E Colheterra acabou por enfiar a bola para a linha final. Pontapé de canto para o Toulouse. Este é Boncharel. Uma entrada ali de cabeça, precisamente do central de Hernandez. C'est pas Boncharel? É Bancarel. Ah, estava um H a mais. Bancarel. Mes excuses. Ricardo Gomes. Para Roche. Fournier, Valde. Guerin. Vira lá o cruzamento. Raí, confusão na área. Tentou atrasar para Ginola, só que a bola foi afastada pelos defensores do Toulouse. Assiste o Paris Saint-Germain. Roche.
vir ao jogo com muita força, mas nada. O Coleterre não conseguiu receber a bola e é o pontapé de baliza para o Toulouse. Também é verdade, seja dito ao Otávio, aqui a repetição do lance de há pouco, Pormenor de Raí. com Nemetchek na marcação. Mas o domínio de facto é total, digamos, Sem por dúvida. parte do Paris Saint-Germain, mas também não criou uma única oportunidade de golo real, uma única oportunidade flagrante, digamos, de golo. Esse tem sido sempre, pronto, o problema deste Paris Saint-Germain, e Arthur Jorge, apesar de ter homens como VA e Kravelin normalmente no banco, Que nem está no banco hoje. e Calderaro, que foi uma má aposta, aparentemente, a sua contratação ou a sua manutenção. Pronto, Arthur Jorge queixa-se que falta o homem do último toque a esta equipa para atingir o máximo da perfeição no seu sistema de jogo. E de facto nota-se que na área muitas vezes, aliás, é Ginola o melhor marcador da equipa com 12 golos, Ginola que não é um finalizador nato. E é do Paris Saint-Germain a beneficiar do lançamento. Coleterre. Paul Le Guen. Ricardo para Roche. Guerin. Ginola. Ainda Ginola. Paul Le Guen. Guerin, Paul Le Guen vai entrar com algum perigo o cruzamento e o canto. As marcações e as compensações na defesa de Toulouse até ao momento, e já registramos isso, estão a ser quase perfeitas, mas o desgaste vai sendo enorme. Estamos quase a atingir meia hora e é muito difícil conseguir jogar 90 minutos sob esta pressão sem cometer falhas graves, falhas que não gol. Valdo. Será a vez agora de Ricardo subir. Há ali uma falta. Estava desta vez Ricardo e Roche, os dois. Sim, normalmente os dois centrais sobem, ficando Fournier e o Coleterre a compensar. alguém que não joga bem de cabeça no meio campo. Aliás, o desvio ao primeiro poste muitas vezes cabe a Ginola e os centrais são usados para aquelas grandes elevações ao segundo poste ou no centro da área. É o cruzamento de Bancarel e depois, porque mais vale prevenir que remediar, Fournier enviou a bola para a linha final. Mais um pontapé de canto para a equipa do Toulouse. Fournier é, como já dissemos, o único jogador que termina contrato. Em França não há o célebre regulamento de transferências, portanto é um jogador livre para se transferir dentro do mercado Os francês. jogadores em França são tratados como gente. És tu que me dizes, Sou eu que o digo. mas eu concordo. Mas o Paris Saint-Germain Michel Denisot já disse que quer negociar com Fournier a sua manutenção. Agora ali é precisamente Fournier ou Coleterre. Deve ser Fournier. É, Fournier. Quem está caído no relevado lance, digamos que foi um choque de cabeças. E são aqueles lances na têmpora. Fournier é um jogador, pronto, aliás já o vimos, e o espectador que acompanha mais assiduamente as nossas transmissões sabe disso, é um jogador que joga muito bem no meio campo, à direita. No Paris Saint-Germain não tem sido usado ao centro, mas também faz muito bem o lugar de médio centro. É aquilo que se chama um polivalente. Exato, e com muito pouca quebra de rendimento nas várias posições que pode desempenhar. Hernandes também está agarrado ao pé direito, como aliás pode ver facilmente. Partida interrompida quando atingimos a meia hora. Achas necessário de alguma forma
acrescentar algo mais ao comentário que fizeste aos 15 minutos? Ou seja, o que é que mudou, se é que mudou alguma coisa de então para cá? Não mudou absolutamente nada. E Paris Saint-Germain, pronto, Até o marcador é o mesmo, 0-0. precisaria de conseguir ir à linha, fazer centros por trás, trocar mais a bola com mais velocidade junto à área contrária. Até o momento não está a conseguir isso, mas o seu domínio é absoluto. Isto é uma questão de paciência. Roche, Ricardo Gomes, tem Coleterre na esquerda, mas prefere o lançamento largo, digamos muito largo mesmo, para girar lá com a operação Jordi Arribage. É a saída para... Agora falhou uma voz. Era a saída para o contra-ataque de Pavon. E a bola estava fora. Pronto, é aqui que se nota alguma falta de cultura. O defesa de direito nunca devia ter passado novamente a bola a Pavon. É aquilo que no giro do futebol se chama estava a queimá-lo. Exato, o Pavon estava cansado de cair, pressionado. A bola teria de ir para o centro. Mas também é fácil. Aqui os dois sentadinhos, tranquilos, bem esticadinhos a fazer os comentários do jogo. Lá dentro é sempre difícil. E muito mais difícil do que estar aqui sentado. Se bem que aqui sentado também não seja fácil. Lançamento para Fournier. Paris Saint-Germain a procurar o seu segundo título no futebol gaulês. O primeiro já o dissemos na abertura desta transmissão da TVI. Aconteceu em 1986. Uma equipa que tinha o seu expoente máximo em Suzites. Na altura era só Jugoslávia, eu confesso que não sei. Agora parte dele. Mas penso que era croata. Um grande jogador. Jorge Weah, alguma confusão ali, a defesa a sair com a bola controlada é Castendush. Depois Jorge Weah a cometer falta. Sobre o jogador do Toulouse que está a cair. Imagina lá e o senhor Arrel numa amena troca de impressões. Hernandes parece também não estar ainda recuperado daquele toque de há pouco, pelo menos estava numa posição de descanso. E os jogadores do Toulouse vão aproveitando para combinarem aqueles passes mágicos de última hora. Muitas vezes isto é curioso. As pessoas podem julgar, agora é que eles estão a combinar, eles já têm que trazer isso tudo estudado. Mas muitas vezes durante um jogo de futebol, pronto, e quem jogou futebol sabe isso, não, Otávio? Durante um jogo de futebol há movimentos que se tornam mais perceptíveis de jogadores adversários que estão a atuar de uma ou outra forma, e é por vezes curioso dizer, olha, passa uma bola desta forma para aquele sítio porque há uma falha aqui, uma falha ali. Sem dúvida, isso é fundamental, ler o jogo dentro do terreno, principalmente num desporto como o futebol, em que o treinador ainda vai tendo muita dificuldade de comunicar com os jogadores durante a partida. Portanto, têm de ser eles um pouco que devem ler o jogo e encontrar as falhas do adversário. Olha o Paris Saint-Germain e é pontapé de baliza. Minutos de jogo. Primeira parte é uma transmissão da TVI a partir do Parque dos Príncipes, Cidade de Luz, Paris.
Uma transmissão para todo o território do continente e também para os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Nemetchek, a abertura larga com algum perigo. Surgir Bancarel na área. Perdeu muito tempo e Roche limpou muito bem a jogada. Foi pouco expedito o Bancarel. Nemetchek aqui jogou muito bem. Aliás, a forma como está a defender e a capacidade que está a demonstrar de galgar terreno para o ataque, Nemetchek está a mais nesta equipa. E só também aqui uma ressalva, o realizador do Canal Plus mostrou um grande plano de Pavon, mas o lance na área foi precisamente com este jogador, Bancarel. E aquilo que eu pedia, já que estamos nesta hora tardia da madrugada, era que houvesse um gol, pelo menos, já para animar a festa. Cai lá. Mas agora o Toulouse a conseguir de alguma forma afastar um pouco a pressão dos parisienses. Sim, está a conseguir manter a guerra pela posse de bola no meio campo. Paulo Laguane, Valdo Cândido Filho, Ginola com Debiu, e o árbitro disse que a falta favorece os de fora. Prospecto de Toulouse. Hernandes. Guérin. Laguane. O ombro de Jorge Weah. A bola sobra para fora. Não. O Ricardo só mesmo para me contrariar foi buscar a bola. Não quer perder tempo. Exatamente. Só mesmo para me contrariar. Colheter, Laguane, agora é que foi para fora. Estamos a sensivelmente 6 minutos e meio do final da primeira parte no Parque dos Príncipes. Paris Saint-Germain e Toulouse mantém aí imaculado o marcador 0-0. E olha o Paris Saint-Germain, o cruzamento, atenção, Raí, o corte na hora H de Arribage. Excelente o corte. Exatamente, Arribage. E recupera ainda, aquele era Guérin para Jorge Weah e o árbitro agora beneficiou claramente o infrator. Se não tinha assinalado a primeira falta, e não deveria ter assinalado, porque Guérin prosseguiu com a bola, depois, meus amigos, depois obviamente que não teria mesmo que sancionar a falta. Casanova, desconsolado com os seus companheiros, livre e o canto. A bola bateu nas costas de um dos elementos da barreira, pontapé de canto. Deste lado, o lado esquerdo, é para Valdo executar, certamente. Foi Paulo Laguane. Lá está Valdo. Bateu. Confusão. Paulo Laguane. Assistem os franceses. Escolha a terra. Valdo. Bem jogado. Muito bem jogado ainda, mas escolha a terra. Não conseguiu chegar a tempo. E depois do corte a ser efetuado pela defesa do Toulouse, foi Ferrer. Aí esta imagem foi elucidativa do rigor que o Toulouse está a pôr nas marcações. O homem que cortou a bola é um avançado, é Ferrer. Aliás, o melhor marcador da equipa, com apenas 4 golos.
e que acompanhou a subida do defesa esquerdo. Isso indicia, de facto, o pendor ofensivo do Toulouse. E agora há para ali uma obstrução sobre o Bancarel, o Ricardo. Reparem que Ricardo vai parar e deixa-se ficar, não Deixa permitindo ficar passar. o ombro. Os meus amigos, aquilo é um ombro. O Bancarel bateu no ombro do Ricardo e chão. Deve estar a perguntar qual era o caminhão. Qual era o autocarro que parava nesta estação? Estamos a 5 minutos no intervalo, Otávio Ribeiro, e não há golos, e o Paris Saint-Germain continua sem conseguir fazer resultados, digamos, dilatados. Sim, Bom, mas apesar de tudo, este é um resultado que interessa ao Paris Saint-Germain. Se o jogo acabasse agora com 0-0, o Paris Saint-Germain era campeão de França. eu posso ser uma exceção, não sei o que é que o nosso espectador pensa disto, mas eu prefiro estar a ver um jogo com 0-0 e na expectativa de ver quem marca do que um jogo com 4-0. Se for 4-4, isso gosto muito. O jogo está a ser muito interessante de seguir. Essa tua observação parece uma daquelas frases inteligentes do futebol. É que os gols são o sal e a pimenta do futebol. O sal e a pimenta do futebol são a emoção, a velocidade. Sim, cada vez mais o sal e a pimenta em excesso também faz mal. Não, mas isto um golinho agora. Claro que sim, o gol é um grande momento, é o maior momento, mas o equilíbrio penso que mantém muito. E agora houve ali um raro momento de equilibrismo entre Nemetchek e Paul Le Guen. Nemetchek é um atleta impressionante, tem um pulmão. Então pode-se juntar ao Paul Le Guen, que até tem a bola. Nemetchek a cortar. Combina com o Pavon. Liberta para Bancarel. Recolhe. Já está Pavon a fugir à direita. Com o Ricardo. Ainda Pavon. Levanta o corte com o peito de Ricardo para fora. Dois minutos e meio para o intervalo, pontapé de canto para o Toulouse. E há uma ligeira indefinição, mais um bocadinho. Vai lá o Otávio, que está quase aí a marcar um pontapé de canto. Vai ser Butler. O treinador do Toulouse é parecido fisionomicamente com o Alain Giresse. Eu ia jurar que é o Alain Eu Giresse. iria jurar que também só se é o treinador adjunto. Exato, este senhor careca é que é o treinador, que é o Routy. Mas o Alain Giresse então é o adjunto. Não será certamente se o Alain Giresse, e aí confesso a minha ignorância, se está no Toulouse, será certamente técnico. acima do treinador. Mas aquele também de facto não é o Alain Giresse, é o Demo por ele. É. Aliás, cada vez mais o Arthur Jorge, numa entrevista que te concedeu Não, a TV. a ti, como enviado da TV, dizia isso mesmo, queixava-se do papel do treinador. O Arthur Jorge recusa-se a ser um mero treinador de campo. E na maioria dos clubes europeus caminha-se um pouco para isso. Para a instituição do posto de manager. Sim, ou então o presidente quer ser manager, quer ser ponta de lança, quer ser... Mas cá em Portugal isso não acontece. Não, de maneira nenhuma. Exatamente. Não há treinadores que queiram fazer isso. Não há presidentes de clubes que queiram fazer isso. E aliás, do Paris Saint-Germain, falando agora de alguma forma também, e permitam-nos isso mesmo, o próprio Paris Saint-Germain tem um jogador contemporâneo de Alain Giresse, que é o Joël Batz, que também de alguma forma exerce funções que podem no futuro vir a ser semelhantes a essas funções de que Arthur Jorge preconiza como as funções ideais, digamos, do técnico do futuro. No fundo, o que o Arthur Jorge preconiza resume-se a uma coisa muito simples. Poderes. O treinador é que manda na equipe. Aliás, ele assumiu isso mesmo.
aqui quem manda sou eu. E isso custa muito ser um português a mandar no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain tenta, antes de chegar ao intervalo, o golo, só que já passam alguns segundos dos 45. E Lamá tem uma saída a Lamá, atirando a bola para fora, porque parece-me que Hernandez, exatamente, ficou caído na área do Toulouse, na sequência deste lance. Uma sanduíche de Hernandez, sendo que o pão aqui era Raí e Jorge Weah. Hernandez, que tem vindo a queixar-se do pé direito, agora ficou ensanduichado. O árbitro só agora, do banco do Toulouse, ouve-se se é para possível, não é? Como é possível, de facto, que o árbitro demora tanto tempo a autorizar a entrada, pelo menos a tomar consciência de que há um jogador caído no relevado. Sim, e não está a fazer título. Ali um toque não intencional de VA na cara do adversário. E o VA não é propriamente um jogador. Aliás, a forma como o Lamá colocou a bola fora, Lamá que tecnicamente com os pés não é mal de todo, pretendia exatamente que fosse prestada assistência na área contrária. Perdoa-me aqui também agora estar, digamos, não estar de acordo contigo. O Lamá é dos melhores guarda-redes que eu tenho visto a jogar com os pés. Já está, ao que me indica, recuperado Hernandez. É aquele braço esquerdo do VA. Exatamente. Toca na cara quando faz a rotação. O técnico Ruti, técnico do Toulouse. Passam já 2 minutos e meio dos 45. O senhor Arrel ainda não deu indicação para que termine a primeira parte. Insiste o Paris Saint-Germain. Jorge Weah na luta. Perdeu para Romano. Insiste o Paris Saint-Germain. Paul Le Guen fazendo circular a bola. Valdo. Ginola. Valdo. Guerin. O remate para a defesa tranquila de Casanova. Ao intervalo. E agora é Guerin quem está caído no relevado. Bom, mas de ambos os lados o fair play está a existir. Ambas as equipas respondem de forma positiva no âmbito desportivo às situações de lesão dos colegas de profissão, de camisola contrária. E Otávio, ao que tudo indica, pois iremos chegar ao intervalo com 0-0. É um resultado, pronto, que obviamente tem que aceitar-se, já que não houve situações de grande perigo junto, e eu falo nomeadamente, este senhor é o Artur Jorge, junto da baliza de Casanova, já que de facto foi o Paris Saint-Germain quem teve mais tempo a bola em seu poder. Sim, se alguém tivesse marcado um gol, certamente vestia a camisola do Paris Saint-Germain. Mas até o momento o Toulouse está a merecer esta igualdade. E o jogo está a ser rápido, disputado, veloz, com alguns bons momentos de execução individual. Se bem que as vedetas do Paris Saint-Germain, que quando o coletivo não funciona em pleno, às vezes resolvem os jogos, pronto, até este momento ainda nenhuma explodiu o suficiente para fazer gol. Lasserre com Calderaro. O ambiente é de festa. Sassu, Borrelli e Cobos. Lasserre está a chamar Sassu. Borrelli é o primeiro, Sassu o segundo, Cobos o terceiro. Pela atitude de Sassu será o mais inconformado com a sua situação de suplente. Sim, um defesa direito de inegável classe.
E vai-se jogando ainda, com 5 minutos para além à bola. Terminou. Final da primeira parte no Parque dos Príncipes, 0-0. Vamos voltar daqui a pouco para a segunda parte deste Paris Saint-Germain-Toulouse. Até já, se Deus quiser. Futebol na TV. Com Voltamos ao Parque dos Príncipes, numa altura em que está prestes a reiniciar-se a partida. Segunda parte. Paris Saint-Germain 0, Toulouse 0 e Otávio Ribeiro. O jogo poderá continuar na mesma toada. Eu penso que sim, até porque, pronto, o calculismo de Artur Jorge é para o bem e para o mal. E, portanto, este empate Lembrar outra coisa que não será o resultado ideal até para os adeptos, que são mais de 30 mil que estão no Parque dos Príncipes, mas o Paris Saint-Germain sagrar-se-á campeão se mantiver um empate até a final. Obviamente que a equipa vai procurar o gol, certamente, mas não pode é sofrer gols. Sofrer pode, desde que marque mais. A equipa do Toulouse, curiosamente, quem está mais balançado agora no ataque com Ferrer. Largo, vai sair o guarda-redes Lamar. Lamar é o guarda-redes da atualidade mais parecido com Sepp Maier. A sair os cruzamentos. O técnico Paco Fortes é que dizia, o técnico do Farense, quando o Lemagic jogava no Farense, ele é mágico, do ponto de vista pessoal, é o guarda-redes em Portugal mais espetacular a sair aos cruzamentos. E o Paco Fortes dizia, eu prefiro que o Lemagic sofra um golo porque saiu mal a um cruzamento, do que sofra um golo por não ter saído a um cruzamento. Sim, mas o tempo de saída aos cruzamentos, e tu sabes isso melhor que eu, é o mais difícil de gerir num guarda-redes. A gestão da decisão, e que tem de ser feita ao 100º segundo, é de facto o mais difícil, é o que define a grande classe. O mais difícil é evitar que a bola entre. Isso é que é o mais difícil. Aparentemente, eu não vislumbro qualquer tipo de alteração, mas também, pelo menos durante o intervalo, não recebemos qualquer indicação por parte da realização do Canal Cruz, de que tenha havido qualquer tipo de substituição, quer no Paris Saint-Germain, quer no Toulouse. Raí, Ricardo Gomes. Agora digo com muito cuidado, que é para não me enganar. Valdo, Guerin, Jorge Weah, confusão na grande área. Raí, falta de Raí. Sobre... está ali um número... Deste ângulo não me pareceu, e deste também não me parece. O contacto entre os jogadores acontece já na fase descendente, depois de Raí ter tocado a bola. E agora uma iniciativa de Van Carrel. É o Toulouse a carregar e vai lá. Ricardo. Lançando ali um impropério aos seus companheiros de defesa. Foi Nemecek. E depois Raí. Ricardo. O passo largo para Jorge Weah. Na cobertura está Arribage. Jorge Weah.
Combina muito bem com o Paulo Le Guen, mas o corte de Battle é insuperável. Lançamento para Paulo Le Guen. Ginola. Le Guen. O toque. E depois o EA. Tentou encostar com a parte de dentro do pé, desviando-a para a baliza de Casanova, mas o toque em raquete. Mas foi muito boa a resposta de VA na área. Acertou-lhe na canela. Subiu. O Ginola na imagem. A intenção era ótima. Boas intenções. Estão muito cheio. E agora é Guerrin quem comete uma falta sobre Romano. Debut. Ainda debut. Lançamento rápido para Pavon. Tem espaço, cruza. E o corte de Paulo Le Guen. O Toulouse, e corrijo-me se eu estiver enganado, Otávio, o Toulouse está mais atrevido. Sim, pelo menos nestes primeiros minutos o Toulouse está a sacudir a pressão e isso é bom para o espetáculo porque o jogo está mais repartido. Vimos há pouco Bancarel colocado junto do guarda-redes Bernard Lama. No canto, Lama. Tranquilamente, este é pena o realizador não nos ter dado um plano. Bernard Lama tem um lançamento manual fabuloso. Ele coloca tranquilamente a bola para lá da linha de visórios do terreno. Com a mão. Valdo. Le Guen. Coleter, atenção, fora de jogo. Ginola ainda faz o golo, mas já tínhamos ouvido o apito do Sr. Arrel. Foi um lance, obviamente estava fora de jogo, mas mesmo assim foi a única vez em que houve um jogador que surgiu ali desmarcado naquela zona. Sim, mas neste caso com a cumplicidade da defesa do Toulouse, que subiu muito bem, comandada por Castenbach, que é um jogador muito experiente, com muitos anos de primeira divisão. Agora foi Fournier. Coleter. Fournier agora está a jogar de lado de cá. Ainda Coleter. E portanto para Ricardo. Hernandes. Alavia Castenbach. Até Lama. Paulo Le Guen. Diretamente para o painel de publicidade. Pontapé de baliza para o Toulouse. A verdade é que, pela observação destes primeiros minutos, me dá a sensação que o meio-campo do Paris Saint-Germain está a procurar ser mais linear, o que, pelo menos até o momento, não está a resultar. No futebol nem sempre a reta é o caminho mais adequado para se chegar à baliza. E agora, atenção, Ferrer podia ter criado algum perigo, mas Roche foi lá e cortou. Agora ali um ligeiro desentendimento com o Fournier e vai sair o cartão amarelo. Vamos ver o porquê do cartão amarelo. Eu não entendo, se o árbitro vai mostrar um cartão amarelo. Não me parece que haja razão para isso. O jogador Mete o tentou pé na bola, chegar a bola. tentou fazer um tackle, ou seja, uma entrada de carrinho, Sim, para no rebate. Os jogadores tiveram ambos a mesma atitude. Roche foi mais rápido, ficou na bola e depois sofreu o impacto do adversário. Eu vi o Sr. Arrel ali com o cartão na mão, mas depois não tivemos a oportunidade de confirmar.
se o cartão se dirigiu mesmo ao Ferreira. Já vamos a caminho do 9º minuto. 0-0 no Parque dos Príncipes. Paris Saint-Germain e Toulouse. É uma transmissão da TVI. Valdo. O Paris Saint-Germain necessita somente de um ponto neste jogo para se sagrar pela segunda vez campeão de França. Com a terra, Georges Weah, Casanova. É muito difícil, por exemplo, a forma como o VA foi servido neste lance. Ele só podia mesmo fazer aquilo, tentar tocar de primeira para um espaço vazio. O espaço vazio ele encontrou, só que no espaço vazio não apareceu nenhum companheiro. Estava vazio demais. Exatamente. Valdo. Raí. Ricardo. Roche. A luta entre Hernandes. Favorecem claramente os defesas. Horário na entrada sobre o Ferrer. E o Valdo também tem uma entrada sobre o Pavon. A movimentação é para Castandas. A defesa do Paris Saint-Germain e depois o atraso de muito longe. Nemetchek para o guarda-redes Casanova. Este é Battles, que deixa para Debut. Com Pavon, Debut. Novamente Debut da esquerda. Levanta, vai sair Lamar. Exatamente. Lamar, o guarda-redes titular do Paris Saint-Germain e da seleção francesa. Raí pode criar perigo. Libertou Ginola. O que é que falta a esta equipa do Paris Saint-Germain? Era quase como tu me responderes que tinhas o segredo do elixir da vida. Pois eu acho que Teoricamente. falta conseguir ir à linha para centrar para trás, mas isso tem sido... Não falta só a Paris Saint-Germain. Falta ao futebol atual, porque as marcações das defesas são cada vez melhores. Atenção, Weah libertou para Hernandes. À exceção de um Barcelona, de Milão. Este é Fournier. Roche. Fournier. Ginola. Este é Hernandes. É que tem perseguido Ginola por todo o campo. Ginola agora está no flanco direito, mas a sua sombra permanece. Paulo Le Guen para a marcação de um livre. Levanta. Afasta a defesa do Toulouse. Bola ainda para Paulo Le Guen. O corte de Castandas. Cobrando ainda para Fournier. Guerin. O corte de Debut. O ambiente é de festa no Parque dos Príncipes. Também, obviamente, que esta equipa do Paris Saint-Germain hoje, para abrir o Toulouse, falta de chegar ao gol. E aí os espaços começarão a surgir. Lançamento para Paulo Le Guen. Raí. Afasta Nemetchek. A insistência ainda para Roche. Fournier. Bem jogado por Fournier. Bem jogado por Fournier. Ainda Fournier atira por cima.
Muito bem Fournier. Duas simulações preciosas. O remate é que não acertou no alvo. Se fosse golo, era um golo espetacular. Sim, mas foi uma ótima jogada individual. Momento de inspiração de E Fournier. parece que a bola ainda terá tocado no jogador do Toulouse. Jorge Weah. Ainda Jorge Weah não ganhou todos os resultados porque Hernandes conseguiu o corte. Agora uma falta assinalada a Coleter. Jogador número 11, Bancarel. Abertura. Ferrer. Nome de chocolate. Roche. Ginola. Em velocidade. Raí não vai conseguir chegar primeiro porque Debut afastou o perigo. Insistem os de Paris. Mas mal. O lançamento será para Debut, certamente. Talvez não, ele está ali. Exatamente. Debut. Fournier do corte. O alívio é de Hernandes. Ricardo Gomes. Lançamento para Fournier. 16 minutos na segunda parte. Paris Saint-Germain 0. Toulouse 0 é uma transmissão da TVI a partir do Parque dos Príncipes. Uma transmissão para todo o território do continente e também para os arquipélagos da Madeira e dos Açores. 15 minutos, Otávio Ribeiro. Pois é, Já são 16 e meio, mas pronto. as marcações continuam cerradíssimas e vão manter-se assim enquanto o Paris Saint-Germain não conseguir num momento qualquer chegar ao gol. São marcações individuais feitas a maioria das vezes dentro das regras permitidas no futebol. Caso que me deixe ali num bom momento. Agora foi Caçandas com Jorge Weah. O árbitro considerou que Jorge Weah entrou com demasiado ímpeto ao lance. Casanova. E este é Sassius. Também estava escrito na camisola. Valdo. A entrada de Sassius só se pode explicar por uma tentativa de explorar ainda mais os lances de bola parada, nomeadamente os cantos. Sassius é uma arma E também Calderaro. na área adversária em situações de campo. Eu apostava, aliás, com todos os jogadores a aquecer, com a Boas, Lacerre, mas eu talvez para este jogo apostasse, não sei. Arthur Jorge é capaz de vir a apostar em Calderaro, já que Calderaro é um jogador estilo belga, que pressiona e poderá criar alguma confusão nas marcações que estão a ser efetuadas desde o início da partida pela defesa do Toulouse sobre os jogadores do Paris Saint-Germain. Sim, embora o jogador mais esclarecido para este tipo de situações ainda não esteja recuperado de uma lesão, é o Bravo. É o cruzamento de Jorge Hernandes. não pode contar com ele. Sassius faria muito pouco sentido, só mesmo na perspectiva que eu Trocar falei. lateral por lateral. Não Ou de fazia muito libertar sentido, a não ser o que fosse Fournier lá para o soltar meio. o Fournier para... Missões mais ofensivos. Exato. O Toulouse continua a tentar levar a água ao seu moinho. Um ponto em Paris já seria muito bom da sua luta pela manutenção da primeira divisão francesa. Ficava toda a gente satisfeita.
Paris Saint-Germain seria campeão Sim. e o Toulouse deixaria um pouco. E até a crítica francesa ficava satisfeita, que podia dizer Mal mais do uma Arthur vez. E este é Jorge Weah com algum perigo. Já tem companheiros na área, o cruzamento, o Rei não chega. Rei também não chega, reparem, se tivermos a oportunidade de ver a repetição, Rei já quase que não salta porque o cruzamento foi muito para trás. Não, aquele cruzamento não era para o Raí, era para Alguém que fugiu das costas. alguém que falhou a submissão de subir no terreno. E Legan, ou mesmo Fournier, mas aí a exigência de sprint seria muito grande. Ou também o Jorge Weah não tirou os olhos do chão quando cruzou, também Sim, não mas, sabia onde é que o os olhos centro, do ponto de vista do instinto do jogador de centro, o centro está muito bem executado, aquela zona devia estar preenchida por alguém. Bernard Lama. Hernandes. Corta por via para Valdo. Ao Paris Saint-Germain. Ginola. Le Guen. Valdo. Ginola. O cruzamento. O corte de Castandas. ...20 minutos... ...na segunda parte... Le Guen, grande simulação... ...o cruzamento... ...falhou o guarda-redes... ...saiu a defesa... ...ainda Ginola... ...ainda Ginola... ...está em jogo para o Le Guen... ...tem Castandas na marcação... ...bem feito por Le Guen... ...o cruzamento... ...Jorge Weah não chega porque o corte é efetuado... ...por Battle... E pronto, foram à linha 3 vezes e criaram este perigo todo. E pode Este ser. pormenor é grande. É muito bem feito. Desequilibra o adversário. O centro também é bom e o corte tem todo o mérito da destruição da jogada. Eu ficam dúvidas. Eu acho que o Jorge Weah não chegou a tocar no Não, Battle. parece-me que pode ter havido um grande esforço muscular na Chamada tentativa de chegar à distensão. bola. Foi de facto um ótimo corte. Bernard Lama não parece muito satisfeito. 0-0 no Parque dos Príncipes. 21 minutos e meio na segunda parte. O pontapé de canto para Paul Le Guen executar, certamente. A movimentação na área. Paul Le Guen. Ainda não. Bola mexeu. Bateu, largo, Casanova, guarda-redes larga, mas carregado. Ou não, exatamente. Carregado por Ricardo Gomes. Mas com o toque na pequena Se o área. jogo terminar 0-0, vai haver muitas metáforas amanhã nos títulos dos jornais franceses com o 0 dos campeões. Exatamente. Assiste ainda ao Paris Saint-Germain. Valdo a desmarcar-se, a receber nas costas da defesa, mas a sair muito bem, Castandas. Bom, a bola tinha desaparecido, agora já voltou. Estava ali, era um balão, não estava a bola certo. Escolha a terra. Le Guen, o corte de Nemecek. A lançar para Pavon. Aliás, para Bancarel. Bancarel é que tentava trocar com Pavon. Mas o passe foi muito mal. Valdo. O Le Guen. Guerin. Imagina lá o cruzamento, grande confusão. Raí afasta a defesa do Toulouse. E lá vêm os jogadores do Toulouse para o contra-ataque. Bate. Aumentou a pressão do Paris Saint-Germain com algum perigo. Gira lá o canto. Demorou algum tempo, Ginola.
cruzar para Jorge Weah. Pontapé de canto na esquerda. É Valdo, que habitualmente executa os pontapés de canto daquele lado. A bater. Casanova com os punhos. Valdo com Coleterra a fugir. E vai para Coleterra a bola. Muito bem jogado. O cruzamento. O Weah de cabeça ao lado. Paris Saint-Germain agora, e mérito seja feito, os seus jogadores têm ido mais, até mais perto, tu já disseste isso mesmo, já tiveste referência a isso mesmo, têm ido mais perto da linha final para centrar. Exato, e isso desequilibra a defesa, se bem que até ao momento ainda não há resultados práticos. Nemecek. Corrier para Ricardo Gomes. Ginola. Le Guen. Jorge Weah com Hernandes. Este a cobrir a saída da bola. Faltam 20 minutos para o final da partida. Paris Saint-Germain 0, Toulouse 0. É o jogo referente à 36ª jornada do campeonato francês da primeira divisão. O empate basta para que o Paris Saint-Germain seja campeão de França. Rocha. Ginola. Ainda Ginola. Continua Ginola com a bola. E podia levar a bola para casa, já que não quer passar a ninguém. Nos últimos jogos que temos visto Ginola decaiu de forma. E agora é um contra-ataque rápido. Atenção, Bancarel. E é pontapé de baliza, parece-me. Que a bola no ressalto terá batido no jogador do Toulouse. O árbitro terá decidido o contrário. Seria um lance que gostaríamos de rever. Pontapé de canto. O remate de cabeça de Pavon. Lamar ali a gesticular com os seus companheiros da defesa. Foi Pavon completamente livre de marcação. Era Raí quem estava na marcação a Pavon. Sim, mas Lamar também ficou no meio da viagem. Valdo. Paulo Le Guen a romper. Ginola com Arribage. E continua o Ginola. Ganha um canto. Está muito individualista o Ginola. Sim, ele é um jogador, pronto, com características que cultivam o gesto pessoal. Ele serve a equipa sendo individualista. Tem perdido é discernimento nos últimos jogos, principalmente desde a eliminação europeia. Valdo bateu. E o golo! E o golo do Paris Saint-Germain. Ricardo Gomes. Aos 28 minutos de jogo. Na segunda parte. Um lance estudado por parte do Paris Saint-Germain. O pontapé de canto de Valdo ia surgir. Ricardo a desviar com um toque subtil de cabeça a bola do guarda-redes Casanova. 1-0 para o Paris Saint-Germain e o título ali mais perto. E agora o jogo possivelmente vai abrir mais. Os três centrais que estão a ser usados pelo Toulouse já não servem de nada. Saltou bem mais alto do que o guarda-redes Casanova. O jogo agora, portanto, Otávio,
poderá sofrer algumas modificações. Sim, o Paris Saint-Germain certamente vai ter mais possibilidades de chegar ao gol, vamos ver. Estragada chatosa, pá. E insiste o Paris Saint-Germain, mas o corte de Arribage para Castandas. Faltam 15 minutos para terminar a partida. 1-0 vence o Paris Saint-Germain ao Toulouse. E agora é Jorge Weah com Hernandes. A recuperação. Debut. Pavon. Ainda Pavon a passar por Paulo Laguana. Na esquerda, Debut. Em Roche. E ganha um canto. Vai haver uma alteração, pelo menos Guerrin fez sinal ao árbitro. Vamos ver quem vai entrar. Vai entrar Calderaro. Ganhaste a aposta. E é Ginola quem sai. Exatamente. Resta saber se Arthur Jorge está Sai Ginola a castigá-lo. ou a poupá-lo. Ele é um jogador muito desgastado, passou toda a época com marcações individuais, mas Arthur Jorge... Olha, entrou também o Cerro na equipa do Toulouse. Quem terá saído? Certamente um central. Terá sido o Hernandes. Sim, talvez o número 4. Levantada a bandeirola. Até porque Ginola era o homem que ele marcava individualmente. Mas parece-me que está ali o Hernandes. Tá, Hernandes está em campo. O Debut também. Arribage também. Ferrer também lá está. Hernandes. A falta. O Bancarrel também está em campo. Vai jogado para Jorge Weah, com muito perigo, poderá surgir algum perigo, cruzamento para Guerrin. Valdo. O remate forte ao lado. Grande pontapé. Coleter. E a bola quase que vinha para aqui. E agora sai Raí. E entra Sácio. E o Fournier vai certamente subir no pé. Empatar já a aposta. Nemecek. Terá sido o número 8, Butler. Saiu. Está ali o Pavon. Ainda não vi o número 10, o Romano.
O Romano bate-lhe. Dez minutos para o final da partida. Uma transmissão da TVI a partir do Parque dos Príncipes em Paris. O encontro do título. Paris Saint-Germain a vencer por 1-0 ao Toulouse. Um a 0, resultado justo. Eu penso que se aferirmos a justiça no futebol pelo caudal de jogo, pelo número de minutos que a bola está em poder de uma equipa, então devia haver 3 ou 4 a 0 a favor do Paris Saint-Germain. A forma como o Toulouse se bateu até ao momento em que sofreu o gol, de facto, tornava a equipa de Toulouse merecedora de um empate ou de perder por uma margem mínima. Agora o Toulouse terá de mostrar que sabe contra-atacar e até ao momento ainda não mostrou nada. Esta é a Castan das partidade por Sassius. Deixando que seja o debut a fazer o lançamento. Nemecek. Agora Bancarel. A falta. Aquela bancada é a bancada dos rapazes de Bolonha. A curva de Bolonha. E Lama a sair. Antecipando-se a Pavon. E a pontapé para a frente. A defesa do Toulouse agora a recorrer aos famosos charutos. Corte de cabeça de Ricardo. Valdo. Passa por Bancarel. Vai a jogada agora para Guerin. É o contra-ataque do Paris Saint-Germain. O EA já está a fugir aqui na direita. Calderaro vai pelo meio. E depois o Guerin foi infantilmente desarmado. Arribage. Jogando para Nemecek. Valdo. A equipa do Paris Saint-Germain. Calderaro. Valdo a ter enrolado para fora. Valdo está a aparecer agora no jogo, mais solto. Este é Fournier. Sassius. E ganha um canto. Arribage. Quem viu a bola para além da linha final. Faltam 7 minutos para o final da partida. Este é Calderaro. E agora eu muito me engano, cada bola que vá para a bancada é um souvenir. Valdo. Bateu. Ué ao lado. Ué sozinho, sem qualquer tipo de marcação. A bola passa ao lado do poste direito de Casanova. Veja na repetição. Conseguiu escapar ao seu polícia. Não terá sido o Pavon que saiu? Não, Pavon não foi. Não? Estou a ver o Valdo muito solto e era o Pavon que o andava a marcar. O doutor Pavon. Está ali. Pavon. Eu só tenho dúvidas entre o Romano e o Batas, entre o 10 e o 8. Também isso não é muito importante. Ó, está ali
O número 10 Romano, então foi Battles. E este é o Cerro. O jogador que entrou. Valdo. Paulo Lagoano. Valdo. Guerin. Ainda Guerin. Roche. Sassius. Fournier, Sassius, Fournier. Roche. Guerin, não sei. E agora é quase um meio. Mais uma vez vai sair Lamar, com certeza. Não, ficou Lamar. Com perigo o Toulouse. Ricardo na marcação. O cruzamento, o remate que mais parecia um corte. Pareceu-me que foi mesmo o Sassiu que cortou. Agora a pressão é de Romano. Pavon. Passa no primeiro. Aberta para Cerro. O cruzamento. Lamar. 5 minutos. Só se o Meca Tombe acontecesse no Parque dos Príncipes, é que o Paris Saint-Germain não fará a festa de campeão francês. É um campeão justo, se é que é possível haver campeões injustos. É seguramente um campeão justo. Quem tem 7 pontos de vantagem sobre o Marseille é seguramente um campeão justo. Agora há toda uma conjuntura. Atenção, é a Casa Nova. Há toda uma conjuntura em França, pronto, Antagónica. a possibilitar também pelo menos esta vantagem pontual tão dilatada. O Marseille está mais fraco do que nas últimas épocas, apesar de ser uma equipa muito poderosa. O Bordeaux também ainda não atingiu o nível do início da década de 80. O Auxerre desceu um pouco em relação à produção dos últimos anos. Mas o Paris Saint-Germain é um campeão justíssimo e Artur Jorge pode reivindicar para ele, neste trabalho que tem tido à frente da equipa, um dado muito importante, é que Paris voltou a gostar de futebol. Numa cidade onde a oferta para a ocupação de tempos livres é tão vasta, o Parque dos Príncipes duplicou as suas assistências médias com esta equipa armada por Artur Jorge. E isso é talvez até o mais importante. Em Paris muita gente não entende isso e Artur Jorge poderá eventualmente abandonar o Parque dos Príncipes. Sassius com Hernandes. E a bola acaba por sair. Lançamento já para Pavon. Hernandes agora nitidamente a jogar mais na frente. Fora de jogo, assinalado a Cerro. Obviamente, e em jeito de balanço, a grande desilusão da época em França é o Mónaco. Mesmo que consiga chegar à Europa, aos lugares europeus, o Mónaco era um dos favoritos para o campeonato deste ano. E antes desta jornada ocupava a 8ª posição com 38 pontos. Ou seja, menos 15 que o Paris Saint-Germain. Romano com Valdo. Estamos a menos de 2 minutos já do final da partida. O Paris Saint-Germain vence por 1-0. A existência de Bancarel. E o corte é de Coleter. E agora foi Lamar quem andou aos papéis. Agora, quando o penúltimo classificado do campeonato tem Realizador do Canal Plus, preocupar-se mais era dar as informações de quem entrou e quem saiu. Ganhava mais com isso. Isso é zanga tua, porque a realização
vais concordar comigo que está a ser excelente. Os pormenores têm de render em televisão. Não sei quem é, mas o realizador está a fazer isso muito bem. Pronto, está bem, eu concordo contigo. Mas eu podia também dar a indicação de quem entra e quem sai. Até nos dava muito jeito. Era só isso. Mas, como estávamos a dizer, um penúltimo classificado que joga desta forma e desde que sofreu o golo já chegou à área do Paris Saint-Germain algumas vezes com algum perigo, de facto diz algo em abono do equilíbrio do campeonato. Campeonato com 20 clubes. Não, tudo pode ser bom também no futebol lá fora. Também há estes contras de 20 clubes. Não sei que mais facilmente o futebol francês comporta 20 clubes na primeira divisão que o português. Jorge Weah. Já atingimos, segundo o nosso cronómetro, os 90 minutos. O Paris Saint-Germain ganha por 1-0 ao Toulouse e vai ser o campeão de França época 93-94. Arthur Jorge definitivamente contra quase tudo e quase todos. E agora poderia ter surgido o segundo golo do Paris Saint-Germain. Falhou ali, pareceu-me o Coleterre de cabeça. Digamos que no reino de Arthur Jorge nem toda a corte está com o rei. Mas mesmo assim o Paris Saint-Germain ainda vai procurar o segundo. Atrapalhou-se. O corte acabou por surgir por Hernandes. Romano Cerro, aliás, a cometer falta. Sobre o Coleterre. Weah. E parece que terá. E termina o jogo. Paris Saint-Germain ganha por 1-0. Um resultado justo, já que o dissemos. O Paris Saint-Germain é campeão de França. Um resultado justo, também já o dissemos. E é mais um título para um treinador habituado a ganhar. Penso que é tudo. Saudações para o Arthur Jorge. E, meus amigos, quanto ao futebol, vamos ficar por aqui. Fiquem com as imagens da festa do Parque dos Príncipes. Voltaremos numa próxima oportunidade. Boa noite. Até à próxima, se Deus quiser. Valdo bateu. E o golo! E o golo do Paris Saint-Germain. Ricardo Gomes. Aos 28 minutos de jogo. Na segunda parte. Um lance estudado por parte do Paris Saint-Germain. O pontapé de canto de Valdo ia surgir. Ricardo